Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Que diz assim, ó. Mantendo a fé, diga comigo, mantendo a fé, e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e é por isso, naufragaram na fé. Meu Deus, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. Você sabe que a boa consciência, a consciência, e junto com a consciência, a autorresponsabilidade é tudo na vida de uma pessoa. O que é a autorresponsabilidade? É a pessoa assumir a responsabilidade pela sua vida, pelos resultados na sua vida. Não jogar para outro, assumir, trazer a responsabilidade para si. Porque hoje é muito comum, eu tenho batido muito forte nisso, que é muito comum, às vezes, as pessoas sempre atribuírem a alguém ou alguma coisa ou alguma força maior os seus insucessos. Sempre tem alguma coisa que tem impedido a pessoa de alcançar a realização, a materialização dos seus sonhos, a vida que almeja. Sempre tem alguma coisa. Quando, na verdade, para onde nós corrermos, só existe um responsável, nós. Para onde for, não tem outro responsável, senão nós. E isso, se eu consigo manter a fé e a boa consciência, eu mantenho a minha consciência muito lúcida acerca das minhas responsabilidades, eu não vou naufragar na fé. Porque, como nós temos falado, qual é o grande problema das pessoas nos dias maus? A maior parte das pessoas não estão preparadas para o dia mau. Quando chega o dia mau, e quando eu falo do dia mau, eu estou falando, sim, de circunstâncias externas, mas também estou falando do dia mau, que são situações que envolvem, que são internas. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas guerras internas, as nossas batalhas internas. Então, quando chega o dia mau, as pessoas não fazem aquilo, primeiro não estão preparadas, e não fazem aquilo que a Bíblia ensina, que é resistir, que é insistir, que é colocar mais força, que é enfrentar o dia mau. Geralmente as pessoas desistem, param, retrocedem. As pessoas, principalmente, às vezes por estar na igreja, as pessoas dizem que
acreditam que não deveria estar acontecendo o que talvez esteja acontecendo na vida dela. E isso, infelizmente, tem sido a causa do insucesso, dos insucessos, né? Do fracasso de muitos. Eu disse ainda falamos muito sobre isso ontem, tem pessoas vivendo muito aquém daquilo que Deus projetou para ela. Muito aquém. Eu vou dar um testemunho agora para vocês, e eu quero que você preste muita atenção, porque nós temos falado muito sobre o mundo espiritual, né? Quando nós mantemos a fé e tudo que nós fazemos é por fé, nós oramos, nós buscamos, nós nos ungimos, paramos para orar, paramos para buscar de Deus revelações que só Deus tem, informações que só Deus tem. Diga comigo, há informações que só Deus tem. Diga comigo, há revelações que só Deus tem. Então, se só Deus tem, eu tenho que gastar tempo com Deus. Não é verdade? Se só Deus tem determinadas revelações, então eu tenho que investir meu tempo com Deus, para que Ele revele a mim aquilo que eu ainda não sei, aquilo que só Ele sabe, que Ele revele a mim mistérios que só Ele pode me revelar, futuro que só Ele pode me revelar, ideias, projetos que só Ele pode me revelar. Mas existem também outras situações que, quando nós falamos da boa consciência, nós precisamos ter a boa consciência. A Bíblia ensina o seguinte, diga comigo, orai e vigiai. Como? Quando nós falamos, como nós temos falado acerca do Salmo 91, diga comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Diga, porque Ele me livrará do laço de quem? E da peste perniciosa. Opa, eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento, por quê? Porque eu sei que existem laços. Eu sei que existem armadilhas. Eu sei que existe, se a Bíblia diz no livro de Efésios, que a nossa luta não é, diga comigo, luta, não é contra a carne ou sangue. Diga, não é contra seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Opa! Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir, diga comigo, no dia mau, depois de terem feito tudo. Depois de terem? Então, tudo que eu posso fazer, e eu tenho que resistir no dia mau, eu tenho que resistir através da minha fé. Vou dar um depoimento para vocês. As pessoas que estão envolvidas e a família estão na igreja nesse momento. E eu vou dar porque eles me autorizaram, não vou citar nomes. Vocês se lembram que, agora recentemente, eu falei o seguinte, eu fiz uma convocação dizendo às pessoas o seguinte, não ignore o mundo espiritual, esteja atento com o mundo espiritual, porque quando você não aprende, se a nossa luta, se a nossa batalha, se a nossa guerra é uma guerra espiritual, eu preciso estar o tempo todo guerreando. O tempo todo. Eu preciso estar o tempo todo orando, diga comigo, e vigiando. Eu disse, o diabo, como é que, se existe um laço, se existe uma armadilha, como o diabo vai lutar para te pegar? Laço e armadilha. O que se coloca num laço, o que se coloca numa armadilha? Uma isca, correto? E uma isca tem que ser algo que te atraia, que seja bom, que você tenha prazer nela, que você queira muito. É verdade ou não é? Então, eu preciso estar em andar, viver como a Bíblia ensina, em espírito. Viver, andar em espírito. Eu disse recentemente, agora,
domingo passado, semana passada, na própria sexta-feira, domingo, segunda-feira, eu acho que eu fiz um comentário sobre isso, que eu disse a respeito de, às vezes, existem inúmeras formas de uma pessoa contrair uma maldição para a vida dela. Inúmeras. Existe uma obra de macumbaria, existe uma praga, um feitiço, existe um encantamento, existe uma maldição familiar, uma maldição hereditária, uma maldição que vem de família. Mas existe também a maldição contraída através de uma relação sexual. E eu disse que eu atendi um caso há um tempo atrás, de uma garota de programa, que nos trabalhos espirituais da igreja, principalmente sexta-feira, ela se manifestava violentamente, o demônio que estava no corpo dela, a legião que usava aquele corpo, ele se manifestava, né, no momento da oração, e depois eu fazendo o tratamento com aquela pessoa, para libertar, tratar aquela pessoa, e entrando mais a fundo, ela foi me revelando coisas assim importantíssimas, como boa parte dos programas que ela fez, às vezes, ela não via, quando ela via, ela estava no quarto de um motel, se vestindo, se trocando, e olhava e via uma pessoa que ela não conhece, ou seja, ela saiu com aquela pessoa, mas ela não viu, ela estava incorporada, então aquele homem, aquela pessoa se relacionou com o demônio, porque o demônio simplesmente usou aquele corpo. Amém? Amém? Então, e ali, se aquela pessoa, ele se fez um só com aquele espírito, ele abriu as portas para que aquele demônio entrasse na vida dele. A partir dali, e a advertência que eu fiz, cuidado, porque tem pessoas que carregam uma influência daí, tem pessoas que carregam uma carga negativa daí, a partir de um relacionamento que se fez um só. Eu fiz uma advertência aos pais, infelizmente, me perdoe a palavra, cegos espiritualmente, que vivem dizendo besteira por não conhecer o mundo espiritual, vivem dizendo que os filhos precisam experimentar, que eles têm que ter a vida deles, que eles precisam conhecer. Tudo que seus filhos não precisam é de uma maldição antes do casamento na vida deles. Tudo que eles não precisam é de uma influência maligna, uma possessão maligna antes. Então, agora eu vou dar um testemunho, o pai está aqui me ouvindo, e a pessoa envolvida também está aqui me ouvindo. Então, uma pessoa da igreja, uma pessoa que os pais estão aí, estão ungindo o filho continuamente, né, a casa conhece, tem participado dos trabalhos da igreja. Eu falei sobre isso a semana passada, então eu fui procurado essa semana, e fui procurado pelo o próprio jovem, a própria pessoa, que ele disse assim, que ele estava de paquera com uma garota, e começou a conversar com essa garota, e marcou para sair, para tomar um açaí. E aí foi tomar o açaí com a garota, o papo esticou, e aí surgiu um clima, e aí o diabo cria as situações, e aí vamos fazer o seguinte, então vamos para minha casa. Vamos para minha casa, pegaram o carro e foram para casa. No caminho, o Espírito Santo falando e trazendo à memória cada exemplo que eu dei na reunião. Trazendo à memória cada exemplo que eu dei na reunião. Vindo à memória cada exemplo que eu dei na reunião. Foram para casa. Quando chegaram em casa, não tinha ninguém em casa, então começaram a se beijar. O clima aumentou, então ele puxou a menina para o colo dele, o clima aumentou, a carne, e ali todo um espírito de sedução, puxou a blusa, abaixou a blusa da menina, ficou só de sutiã, e o clima aumentou, e de repente, ele percebeu que o pescoço dele começou a ser apertado. Ele percebeu que começou a cravar os dedos no pescoço dele. Ele tentou tirar, não deu conta de tirar. Ele já viu que tinha algo errado, e aí ele não teve força para tirar.
e aqui já pegando e machucando o pescoço. E aí a alternativa foi, ele lembrou daquilo que eu havia dito na igreja, daquilo que ele aprendeu na igreja, e aí ele começou a orar. Ele começou a orar e começou a repreender, e conforme ele começou a orar, aí foi perdendo a força e foi aliviando e soltou o pescoço dele. Quando soltou o pescoço dele, ele olhou e falou: fulana, está tudo bem? Está tudo bem com você? Quando ele falou: está tudo bem, ela avançou com as duas mãos na garganta dele, possessa, já endemoniada. Aí, ele, a parte que mais toca, que é marcante, ele falou: bispo, uma coisa que eu vou carregar para o resto da minha vida, porque além daquela situação, a Bíblia estava no aparador. A Bíblia estava no aparador, e ela olhava para a Bíblia dessa forma, e a folha da Bíblia começou a passar. As folhas da Bíblia começaram a se virar. As folhas da Bíblia começaram a ser viradas. E aí ele começou a orar, começou a repreender, porque, graças a Deus, ainda ele sabia. E se ele não soubesse? Eu vou te dar inúmeras situações, se ele não soubesse. Se ele não soubesse, poderia ser uma tragédia com ele mesmo. Se ele não soubesse, poderia sutilmente o demônio continuar quietinho ali, simplesmente fazer a transferência para a vida dele. Simplesmente fazer a transferência para a vida dele. Se ele não soubesse, se ele fosse muito forte, ele tinha mais uma alternativa: lutar contra aquele corpo e agredir aquele corpo. E você tem dúvida que seria uma grande cilada? Que ainda o pastor estava contando isso para mim hoje, que um amigo dele responde a um processo por causa disso. Aconteceu exatamente igual. A pessoa ficou possessa, ele não teve reação, e a única, não sabia como repreender, a única coisa foi entrar para a parte corporal. Aí machucou demais o corpo, e respondeu, foi registrado um boletim de ocorrência, e assim por diante. O mundo espiritual não é brincadeira. Amém, pessoal? É isso que eu quero dizer a você. Isso serve de um alerta para os pais, isso serve de alerta para aqueles que gostam de ficar, porque, graças a Deus, de alguma forma, Deus guardou nos mínimos detalhes, porque o ato também poderia ter sido concluído, e depois só ficaria aquela influência ali. Mas eu achei a experiência espetacular, porque o garoto diz para mim: minha vida nunca mais será a mesma. Eu nunca mais olho para o mundo espiritual com os mesmos olhos, porque só eu sei o que eu vivi ali, só eu sei o que eu passei ali. E também, ao mesmo tempo, extremamente edificante por saber o quanto, ainda sabendo que eu estava errado, na minha oração, na misericórdia de Deus, eu ainda tive força e poder e autoridade para poder combater e repreender. Mas poderia não ter tido. Amém? Então, eu faço essa observação, eu faço essa advertência, porque isso nós estamos falando nesse sentido. Mas, independente, quantas pessoas, elas estão em um grau tão avançado de possessão, que entra na tua casa, que entra no teu trabalho, que entra no teu negócio, que entra na tua empresa. Quantas coisas que estão acontecendo que pessoas acreditam ser coisas naturais e estão tratando como natural aquilo que não pode ser tratado como natural. Estão agindo de forma natural com aquilo que não pode ser tratado de maneira natural. A pessoa precisa, quando nós falamos assim, mantendo a fé e a boa consciência, o que acontece com a consciência da pessoa? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, se a pessoa é cega de entendimento, ela vai orar? Ela vai profetizar?
Ela vai ungir o que é dela, ela vai fazer declarações poderosas, se ela é cega de entendimento. Se ela é cega de entendimento, ela vai dizer: espírito de miséria, espírito do fracasso, espírito da derrota, eu não te aceito, sai da minha casa, sai da minha empresa, sai do meu negócio. Ela vai fazer? Responda para mim, sim ou não? Não, ela é cega de entendimento. Está todo mundo passando por isso, está todo mundo assim. Se a pessoa é cega de entendimento, como eu disse, acabei de dizer, meu filho precisa experimentar. Precisa experimentar o quê? Experimentar uma maldição na vida dele? Que ele vai carregar para o resto da vida? Ele precisa experimentar, pegar uma carga negativa para te dar trabalho depois e dor de cabeça? Você vê que, às vezes, garota bonita, garota atraente, prato cheio, maravilhoso. Isca perfeita, está lá na pontinha do anzol. Vou ficar. Vou me relacionar. Isso serve para vocês, garotas, serve para os meninos, serve para os adultos. Viu? Que às vezes acha que está pegando todas, está pegando todas. Maldições e influências negativas. É tudo que está pegando. E aí a vida não vai. Porque a carga negativa é maior do que a unção e o poder de Deus que está entrando na vida da pessoa. E aí não vai. E a pessoa ainda não sabe se limpar. Quantas pessoas fogem de sexta-feira? Quantas pessoas estão com a vida amarrada? Quantas pessoas estão enfrentando problema em casa, no casamento, que não era para estar enfrentando? Que se já tivesse pegado para tratar, já estava resolvido. Quantas? Diga comigo, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram. Qual é a boa consciência? Espera aí, eu estou certo ou estou errado? O que eu tenho feito certo ou tenho feito errado? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou de Deus de verdade ou não sou? Eu sou sincero de verdade ou não? Eu tenho caráter de verdade ou não? Eu sou verdadeiro ou não? Não, eu preciso parar. Às vezes a gente está se fazendo de vítima. Você é uma pessoa confiável? Você é uma pessoa que você consegue guardar segredo? Te pedir para guardar um segredo, você guarda? Se pedir para você falar assim, por favor, guarda, não fala, você guarda? Ou você também tem o seu de confiança? Porque quando é para guardar, é para guardar. Pediu para guardar, é para guardar. Por isso, existem inúmeras situações, né? Às vezes a gente quer que as pessoas confiem na gente, mas a gente já transferiu uma imagem que a gente não é de confiança. Isso a gente não precisa ir longe, não. Isso não precisa ir longe. Isso pode ser dentro de casa. Quantas pessoas que uma pessoa conta um segredo para ela, no momento que lhe é conveniente, ela joga tudo na cara. Isso pode ser na própria família. E aí? Aí eu quero que as pessoas confiem em mim, mas como é que vai confiar? Se na primeira situação eu jogo, eu exponho, eu vomito tudo. Eu preciso ter uma consciência real de quem eu sou. Eu preciso ter uma consciência real. Eu sou realmente confiança? Às vezes a gente acha assim, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom profissional, eu sou um bom patrão, eu sou um bom funcionário. Será que realmente é? Se coloque do outro lado, aquela pergunta que a gente de vez em quando, de tempos em tempos eu faço. Você trabalharia para você? Você gostaria de ter você como funcionário? Você como marido, como esposa, você gostaria de você como esposa? Você teria você como esposa?
Você como marido, você queria você como marido? E não simplesmente, eu não deixo faltar nada, não. Vamos tirar isso. É em tratamento mesmo. Como pessoa. Você gostaria, pense nisso, por favor, que a gente precisa pensar, porque é assim que a gente consegue melhorar. Às vezes a gente acha que a gente é muito bom, mas a gente é grosseiro, a gente é estúpido, a gente é sem educação, intolerante. Quer que os outros tenham paciência com a gente, mas a gente não tem paciência. É manter a boa consciência. Espera aí, não, eu sei, eu tenho consciência que eu tenho colhido o que eu tenho plantado, consciente ou inconsciente. O que sai mais da tua boca? Passa aqui, por favor. Diga comigo, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Meu Deus, eu fui ensinado, eu preciso me despir do velho homem de uma vez por todas. O que o velho homem me trouxe de bom? Quais os bons resultados que o velho homem me trouxe? Como você falava, como você agia, quais eram as suas atitudes no passado e o que trouxe de bom resultado para você? Se o velho homem ainda estiver aí, vai continuar os mesmos resultados. Nada vai mudar. Se você ainda se corrompe diga comigo, por desejos, o que está escrito ali? Se você ainda se corrompe por desejos enganosos, você ainda é uma isca fácil. Você será uma isca sempre muito fácil. E olha, dê sequência, por favor. Diga comigo, a serem renovados no modo de pensar. Esse é o grande problema das pessoas. Você quer saber aonde está a solução para todos os seus problemas? Busque essa renovação na sua maneira de pensar. Porque se você não passar por essa renovação na maneira de pensar, você vai continuar sendo a mesma pessoa, agindo da mesma forma, falando do mesmo jeito, acreditando nas mesmas coisas e não acreditando naquilo que precisa acreditar. Consequentemente, não vai mudar nas coisas que precisa mudar. É a mesma, e a tua vida está passando. E o que eu acho interessante é que pessoas estão ouvindo isso continuamente dentro da igreja, tendo a oportunidade de mudança. É o que eu disse nos últimos dias, né? Nós estamos igualzinho criança, que se não fosse os nossos pais mandando escovar os dentes, se não fosse os nossos pais mandando tomar banho, se não fosse os nossos pais mandando fazer tarefa, se não fosse os nossos pais mandando se alimentar, dando a direção, ou muitas vezes até punindo para fazer as alimentações da maneira correta, hoje nós seríamos o quê? Desdentado, desnutrido e analfabeto. Seria ou não seria? E muitas vezes fizemos com birra, contrariados. E se tivesse um jeitinho de burlar, burlava. Mas e agora? Deus está dando a direção. Deus está mostrando o que fazer. E eu não posso continuar desnutrido espiritualmente. Eu não posso continuar fazendo as minhas escolhas, porque todo bom direcionamento que Deus tem nos dado é para que nós possamos alcançar uma vida de excelência, uma vida abençoadíssima, uma vida honrada, por cabeça muito acima da média do mundo lá fora, muito acima. Um povo que conduz bem a vida, um povo que conduz bem. Se eu quero saúde, o que eu preciso fazer? Se eu quero saúde, o que eu preciso fazer? Vamos pensar com inteligência. Quem estava aqui a semana passada? Os exemplos que nós demos aqui. Se eu quero saúde, o que eu preciso fazer? Eu preciso me alimentar da maneira correta. Não é verdade? Sim ou não? Porque o que eu ponho para dentro vai
Vai trazer saúde ou a falta dela? Eu preciso, de alguma forma, me exercitar para ter um pouco mais de energia, para ter mais disposição, para manter em forma. Eu preciso vigiar nos mínimos detalhes com aquilo que eu vou colocar para dentro. Se eu quero ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, então eu tenho que ser diligente no meu trabalho, eu tenho que administrar bem. Porque se eu não administrar bem, é quanto Deus manda, é quanto sai. Eu vou gastar um monte com aquilo que não é bom, ou seja, com aquilo que não é necessário. Serei um péssimo administrador, compulsivo, que compro sem precisar, que compro por impulsividade, que gasto por impulsividade. Nunca vou conseguir ter o meu capital de giro, porque eu sempre vou buscar o capital de giro. Se eu estou sempre sem dinheiro, eu tenho que buscar em algum lugar, e eu vou pagar por isso, porque muitas vezes eu não estou disposto a me submeter, buscar o autocontrole, o domínio próprio, o equilíbrio para conduzir as minhas finanças, para fazer o que eu preciso fazer para prosperar ainda mais, para crescer profissionalmente, para me desenvolver como profissional. Diga comigo, a serem renovados no modo de pensar. Se eu não passo pela renovação na minha maneira de pensar, eu sou a mesma pessoa. É o famoso, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Parabéns, lindo. Sem evolução alguma. Estupidez total. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas não vou morrer assim. Essa seria a atitude inteligente. Não é verdade? Eu nasci aqui, nasci dessa forma, fui criado dessa maneira, mas me recuso, e eu não vou viver assim. Não vou morrer assim. Essa não é a vida que Deus tem para mim. Amém? Quem acredita que Deus tem uma vida excelente para você? Tem alguém que acredita que nasceu para sofrer? Você acredita que nasceu para sofrer? Diga, eu não nasci para sofrer. Poxa vida, eu ainda quinta-feira, aqui junto na oração do meio-dia, nós fizemos um clamor tão lindo em cima do Salmo, de Deuteronômio 28. É isso, se está escrito, é assim que tem que ser na sua vida, é isso que Deus tem para você. Só que às vezes a gente olha e diz assim, acho que isso não é para mim. Mas por que não? Quem disse isso? Quem disse que não é para você? Quem falou isso? Será que você não percebeu que essa voz é do diabo? Será que você não percebeu que tudo que é roubo, que é perda, tudo que é fracasso é do diabo, não é do Senhor? Será que você não percebeu que o Senhor pagou um alto preço para nos resgatar de toda maldição ou vida maldita? Acreditar nisso é acreditar no diabo e não no Senhor. Por isso que eu tenho pedido, leiam mudança de vida. Leiam mudança de vida, porque muita gente tem pensado errado, falado errado, agido da maneira errada e, infelizmente, impedido Deus de realizar na sua vida aquilo que Deus quer realizar. Porque Deus trabalha em conjunto com você. Você é cooperador de Deus nessa obra. Amém? Passa, por favor. Diga comigo, a revestir-se de um novo homem. A revestir-se do quê? Você sabe que as experiências... Ontem eu falava uma coisa para um pessoal que eu estava atendendo. Eu dizia assim, né? Porque às vezes a gente diz que nós não tivemos bons exemplos, né? E todos os bons exemplos são excelentes exemplos. Para cada um de nós, todos os péssimos exemplos são excelentes, maravilhosos. Eu costumo dizer que eu só sou o pai que eu sou graças ao meu pai. Graças ao meu pai,
eu tive condições de me aperfeiçoar. Meu pai, não é que meu pai foi um pai ruim, para mim não. Eu não posso dizer que o meu pai foi um pai ruim. Mas o meu pai foi um pai omisso, distante, ausente. Um pai ruim para mim ele não foi, ele foi um péssimo marido. Um péssimo marido. Péssimo, sabe o que é péssimo? Então, simplesmente por ver o que o meu pai, como meu pai conduziu, como chefe de família, a família dele, e como eu, como filho, eu senti tanta falta do meu pai, mas tanta falta do meu pai, que eu pegava o travesseiro do meu pai, eu botava na minha cara, e sentia o cheiro dele e chorava, de saudade dele, porque meu pai podia passar 90 dias sem dar notícia, 90, e eu sentia a falta do meu pai, eu pegava o travesseiro, botava no meu nariz, eu chorava e perguntava para minha mãe se ele não ia voltar mais. Aquilo foi muito importante para mim, porque muito cedo eu tomei uma decisão que eu não aceitaria, eu não teria nenhum tipo de profissão, abriria mão de qualquer ganho, para poder estar todos os dias perto dos meus filhos. Eu queria estar todos os dias perto dos meus filhos. Eu não queria que os meus filhos sentissem a minha falta como eu senti do meu pai. E trabalho assim hoje. Graças a Deus, Deus me deu esse privilégio de poder estar todos os dias com os meus filhos, todos os dias com a minha esposa. Mas esse é um exemplo que eu quero dar, porque existem muitas pessoas que eles tiveram péssimos exemplos, e hoje eles são péssimos exemplos, como se justificasse, eu não tive, quantos que já viram, quantos que presenciaram, vivenciaram isso, quantos que os pais foram grosseiros, estúpidos, sem educação, só palavras pesadas, e hoje fazem as mesmas coisas, age da mesma maneira. Eu separei algumas palavras, projeta aqui, por favor. Algumas palavras que algumas pessoas gostam de proferir. Aliás, volta ali, só para eu concluir isso aqui. Volta aí. Não, só lá, só lá. Revestir-se do novo, criado para ser, diga comigo, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós fomos, revestir-se do novo, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Pode colocar lá. Segue aqui as principais palavras que se deve evitar a todo custo dentro de casa, ou dentro da tua empresa, no teu ciclo de relacionamento. Diga comigo, desgraça. Condensa escuridão, quebranto e ausência do divino. Todas as vezes que você usa a palavra desgraça, você está ausente da graça do Senhor. Isso aqui é uma desgraça, minha vida é uma desgraça, essa empresa é uma desgraça. Escuridão, ausência da presença do Espírito Santo, do que é divino. É o que você está atraindo. É isso que você está atraindo, escuridão. Entendeu? Você é um desgraçado. Mulher fala para o marido fala do funcionário, aquele desgraçado. É isso. Quanto mais trevas ele for, mais problema ele te dá. Mais dor de cabeça ele vai te dar. Quando você fala, faz tempo que eu não falo sobre isso, tem gente que te deve? Aquele desgraçado me deve e não paga. Cada vez mais ele vai estar distante de te pagar. Cada vez mais, você está mais longe de receber. Ore por ele, abençoe a vida dele. Senhor, eu abençoo a vida dele, abra as portas e dê condições a ele, porque ainda que ele não esteja pagando ninguém, ele vai pagar a mim. A mim ele vai pagar. Amém? É o que você deveria fazer. Eu já tive vários testemunhos assim.
Inúmeros testemunhos assim. Pessoas que não estavam pagando ninguém, mas o justo pagou. Diga comigo, merda. Isso aqui é uma merda. Esse carro é uma merda. Essa empresa é uma merda. Esse casamento é uma merda. Chama a podridão, a sujidade e adversidades. É o que merda significa. Viu? Cada um vai comer daquilo que sai da boca. Talvez é o que está acontecendo. Pode olhar para o lado e falar, está vendo? Pode olhar, fica à vontade. Fica à vontade. Fica tranquilo para fazer, não precisa constrangimento, não. Filho da pi evoca ódios e desavenças familiares. É o que vai trazer. E é verdade, né? Para pensar. Vai trazer. Só essa influência para dentro. Diga comigo, maldito. Lança pragas e corporifica maldições. Maldito, não é bendito. É maldito. Esse maldito, esse amaldiçoado, esse não sei o quê. Passa. Burro, idiota, devem ser evitados principalmente com crianças e filhos. Quantos foram criados assim? Debaixo de burro, seu idiota, tontão, não é? Quantos foram criados? Se eu perguntasse aqui, quem ouviu isso dos pais, levanta a mão. É por isso que você é abençoado hoje. Nós não podemos falar isso. Porque quantas pessoas, isso vai entrando, são palavras. E principalmente sobre um filho, isso vai repercutir sobre a vida dele. Não é só sobre um filho, sobre um funcionário, sobre uma pessoa que você se relaciona profissionalmente. Isso vai trazer toda uma carga e trazer para o teu ambiente. Viu? Inclusive, funcionário é o seguinte, tá? Eu costumo falar isso, né? Então, se for para você ficar falando, reclamando todo dia dele, falando que ele não serve, que ele não sei o quê, porque é aquele idiota, porque não sei o quê, então manda embora. Melhor, dispensa. Porque se for para ficar todos os dias, não serve mais, então dispensa. Fala, querido, infelizmente não vai dar, não tem mais condição, do que ficar lançando praga, falando para algo, e ainda cada dia mais te dando dor de cabeça lá dentro. Então dispensa, não serve, não serve. Diga comigo, miserável. Desenha a falta, indigência, pobreza e penúria. E nunca se esqueça que quando você lança uma palavra, você colhe dela também. Nunca se esqueça disso. Você pode mandar ela lá, que ela volta para você também. Danado. Mas você é um danado mesmo, né? Hã? E ainda para as crianças fala assim, seu danadinho. Não é assim que faz? Mas é um danadinho mesmo. Em sua base significa condenado, sofredor, hiperambulante, maldito, malévolo, mal, ruim. Chamar alguém de danado é amaldiçoar a pessoa, porque danado significa condenado ao inferno. Seu danadinho. Entendeu? Está quebrado, anulado, cancelado, destruído e desfeito. Em nome de Jesus. Diga comigo, Moleque. Era um demônio da antiga Mesopotâmia, cujo nome original era Moloque, ao qual eram feitos sacrifícios de crianças. Na África, seu nome foi mudado para Moleque, e assim veio para o Brasil. Moleque! Seu moleque! Molecão. E ainda fala assim, sem graça, lambido. Quem é do tempo do lambido? Levanta a mão.
Lambida é sem graça, não é? Seu lambidão. Olha quanta carga negativa lança sobre um filho. Diga comigo, sejamos senhores de nossa língua, para não sermos, vê lá. Se você não for senhor da sua boca, você vai ser escravo das suas palavras. Se você pode tirar. Se você não for senhor da sua boca, você vai ser escravo das suas palavras. A boca é minha, eu falo o que eu quiser. Perfeito, colha também, seja responsável pelas colheitas. A gente fala o que quer, mas também somos responsáveis pela colheita, temos que dar conta dela. É sério ou não é? Sim ou não? E isso está no dia a dia das pessoas. E repercute sobre a vida delas, sobre o profissional delas. Deixa eu acelerar aqui, senão não vai dar tempo. Diga comigo, peçam e lhes será dado. Nunca se esqueça de Números 14, 26, 27, que o Senhor disse, como vocês têm me pedido, eu farei. Cuidado com o tipo de palavra. Porque às vezes a pessoa fala, eu não pedi essa vida, mas claro que pediu, só chama a vida de desgraça, só chama de porcaria, só chama de merda, como não? É o que você pede direto. É a única coisa que sai da tua boca. Quando deveria pedir realmente e aprender a profetizar sobre a tua vida, minha vida, hoje ela está assim, mas eu profetizo uma vida abençoada, um futuro promissor, eu profetizo as portas abertas, o que não tem dado certo para a maioria vai dar certo para mim, tudo que eu não gostei, não importa quem eu fui, importa quem eu serei a partir de agora, porque é isso que a pessoa tem que colocar dentro dela, não importa quem você foi, o importa é o que você está decidido a ser a partir de agora. Nós podemos ter errado demais, só escolha errado, pensava errado, enxergava errado, tinha uma mentalidade, era cego, mas os meus olhos foram abertos, agora eu estou decidido a ser diferente, a viver uma vida diferente, escolhas diferentes, conduzir minha vida de maneira diferente. Peçam e lhes será dado. Diga comigo, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Você vê, isso conota perseverança. Se eu seguir, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Seja perseverante. Amém, pessoal? Amém. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, e aquele que bate, então é isso que eu tenho que fazer. Porque o mal das pessoas é olhar para a Bíblia e dizer assim, acho que não é bem assim. Quando deveria dizer, se está escrito, tem que acontecer na minha vida. Que é o que deveria ser dito. Se está escrito, tem que acontecer. Se está escrito, vai acontecer na minha vida. Eu não aceito diferente. E a gente coloca força nisso. Coloca foco, tudo aquilo que nós colocamos foco expande. Passa. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? É um dos versículos que eu mais gosto. Você sabe por que eu gosto dele? Porque o Senhor está deixando claro que Ele não vai nos dar nada ao contrário daquilo que nós temos pedido. Nada. Então, nós precisamos estar atentos, porque se eu estou colhendo algo diferente do que eu tenho pedido, é possível que eu não esteja pedindo da maneira correta, ou não esteja na posição. Ou com as intenções e motivações corretas, porque a Bíblia também diz, pedir e não receber, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Volta ali, por favor. Qual de vocês, seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que? Tem que pedir. Tem que pedir.
Ah, Deus sabe o que eu quero. Querido, peça, busque, encontra, bata com força, persevera nisso, coloca força, porque Deus nos ensina todo o tempo a perseverança, todo o tempo, até porque você não vai entrar no céu de qualquer maneira. Nós estamos passando um treinamento aqui, nós estamos no nosso deserto, nunca se esqueça disso, nós estamos atravessando nosso deserto a caminho da terra prometida, viu? Assim, diga comigo, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Você já parou para pensar? Isso aqui está a chave, talvez falando da vida, de um modo geral, né? De um modo geral. Mas aqui está o grande segredo. Façam tudo que você quer que as pessoas lhe façam. Quando você trata uma pessoa, você trata essa pessoa como você gostaria de ser tratado? Você como profissional, quando você presta um serviço, você faz como se fosse para você? Ou você nunca pensou nisso? Você faz como se fosse para você? Porque nunca se esqueça que Deus está vendo. Nunca. E Deus está vendo quais são as intenções e as motivações e como você tem feito. Como você quer ser tratado? Trate. Como você quer ser servido? Sirva. Ensine as pessoas, ensine os seus funcionários, ensine os seus filhos, ensine a sua equipe. Faça aos outros o que você quer que faça, que os outros lhe façam. Você como patrão, como você gostaria de ser tratado se você fosse funcionário? Você como funcionário, como você gostaria, se você fosse patrão, que os seus funcionários lhe tratassem ou trabalhasse? Pense nisso. Porque tem muita gente que não tem saído do lugar, porque Deus tem visto quem é e como faz aos outros. E se hoje você faz assim, amanhã vai ser pior. Olha o conselho. Olha o conselho. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles... Amém? Isso começa numa coisa tão simples, né? Fulano passou por mim, nem me cumprimentou. Por que você não vai e cumprimenta? Por que você não toma a iniciativa? Muito fácil olhar e falar que o fulano passou por você e não te cumprimentou. Cumprimenta você, vai lá. Ah, eu não vou, também não vou me rebaixar. Você vê. A cabeça é a mesma do fulano. Verdade, é a mesma, o mesmo espírito do fulano. É a mesma mentalidade. E nós não podemos ser assim. Entendeu? Nós não podemos. E independente, faça aos outros o que você quer que eles façam. Dê o tratamento aos outros que você gostaria de ser tratado. Deus está vendo. Deus está vendo. Trate com amor, cuide do que é dos outros como se fosse o seu. Deus está vendo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E quando nós falamos de transgressões, nós estamos falando só de pecado.
Tem muitas pessoas transgredindo em tantas coisas. Como é que pode prosperar se está transgredindo coisas que não poderia estar transgredindo? E está encobrindo isso. Quantas pessoas que é preguiçoso e diz que não é preguiçoso? Que as coisas não dão certo, eu não sei porquê. Mas é preguiçoso. É relaxado. Não tem compromisso. Tudo que começa, para. Faz tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. São transgressões. Trata mal os outros. De que as pessoas desapareceram, não estão perto, mas trata, sempre carrancudo, carudo. Vou dar um conselho para essas pessoas, que infelizmente isso é uma coisa, às vezes a gente fala assim, gente, ó, essa é uma outra mentalidade que não é inteligente. Eu não estou bem, eu não consigo esconder. Não se trata disso. Não se trata disso. Porque na vida é o seguinte, e principalmente para quem quer se dar bem, crescer, prosperar, precisa aprender a separar as coisas. Não é porque eu estou bem, que eu não estou bem, que eu preciso mostrar para todo mundo que eu não estou bem. Se porventura eu tive algum problema com o pastor Maico, que eu não gostei da cara dele, que ele é mais escuro do que o normal, meu problema é com ele. Agora, eu não vou transmitir para o Juliano, não tem nada a ver com isso. Não é verdade? Porque, de repente, o Maico, eu tive algum problema com o Maico, eu tive algum desgaste com o Maico, é com o Maico. Depois eu resolvo com o Maico. Eu não preciso transferir o problema que eu trouxe para cá e já descarregar para o Juliano e já ser grosseiro com o Juliano, porque eu tenho um segundo problema. Eu não tenho nada, no fundo, o Juliano não é culpado de nada. A gente precisa separar as coisas, porque senão eu vou atingir um monte de gente. Entende o que eu quero dizer? É a mesma coisa de minha mulher foi grosseira comigo, eu estou nervoso com a minha mulher. A minha mulher não tem me tratado como eu gostaria, aí eu estou à flor da pele. Posso ir mais profundo ou não? Posso? Minha mulher não quis ter relação sexual comigo, eu estou explodindo. Aí eu subo aqui, eu estou assim. Está entendendo? Hein? Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Você está aqui para quê? Você veio aqui para quê? Se você não coloca em prática. Que merda. Não é assim? Você vai sair daqui como? Oprimido, com raiva de mim, chateado. Ainda que não saia oprimido, vai sair com sentimentos ruins. Hein? Meu Deus. É verdade ou não é? E aí, meu problema era com a minha mulher. Só que agora eu tenho problema com a igreja inteira. Não é? Um abismo puxa um outro abismo. E tem pessoas, por causa de um problema, não sabendo separar, e está expandindo o problema. Está aumentando o problema. Está se tornando uma pessoa de difícil convivência, de difícil relacionamento, carrancuda, mal-humorada, sinônimo disso. Como é que vai crescer assim? Separa as coisas. Separa, busca o equilíbrio emocional, autocontrole, domínio próprio. Entende? Não importa, do dia que ninguém precisa saber que você não está bem. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber que você não está bem, que você emocionalmente não está bem. Ninguém, separa isso. Porque às vezes você vai transmitir algo que não é bom. Entendeu? Até quando a gente jejua, a Bíblia ensina, não fica desfigurado com cara de baixo. O que você tem? Estou de jejum. Não, a Bíblia diz, não faça isso. Fica desfigurado, cara, né, vai se cuidar, mostra que você está bem.
né? Porque até o jejum a pessoa quer mostrar e mostrar que está fazendo, está com a cara feia, porque ela está sentindo o jejum dela. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa, eu sei e deixa. Eu vou mudar isso, eu vou trabalhar isso, eu vou me libertar disso, eu vou corrigir isso. Amém, pessoal? Fique em pé, deixa eu dar uma passada rápida aqui, por favor. Diga comigo, porque como imaginou na sua alma, assim é. O que você imagina para a tua vida? O que você imagina para o teu futuro? Como você visualiza ele? Porque nós precisamos ter muito cuidado. Não adianta a gente ignorar isso. Quem eu fui nos últimos 10, 5 anos, 2, 3, é o que eu estou colhendo agora. E se eu não gosto do que eu estou colhendo agora, eu preciso decidir que nos próximos, e principalmente a partir de agora, eu serei outro. Outra mentalidade, outro espírito, outras atitudes. Aonde você tem transgredido? Pensa assim, não pensa só em pecado, não. Pensa em transgressões, coisas que às vezes a gente olha e fala assim, poxa vida, eu tenho, muitas vezes é isso que o bispo falou, eu tenho sido carrancudo, eu tenho sido sem educação, mal-humorado. Às vezes eu não faço aos outros, e eu não trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Eu sou grosseiro, eu sou sem educação, eu sou estúpido, eu sei. Eu tenho transgredido nisso. E isso é um exercício, porque como nós precisamos colocar isso em prática, começando em casa. Se todo mundo fala alto em casa, imagina o que vai virar. Se todo mundo for sem educação em casa, imagine como será. Como será? Se você altera a voz com o filho vai alterar a voz com você. A gente mantém sempre um limite. Sempre um limite. Com todas as pessoas. Sabe por quê? Sempre que eu vou conversar com as pessoas, ainda que eu esteja corrigindo uma pessoa, eu mantenho esse nível aqui, ó. Porque eu quero que todos mantenham esse nível. Senão a gente não vai chegar a uma conclusão, a um objetivo. E a gente tem que ter sempre um limite de respeito. É verdade ou não é? Se meu filho se acostumar a falar comigo de qualquer jeito, eu não permito. Volta, repete, por favor. Vamos da maneira certa agora. Né? Papai, sim, senhor. Eu gosto do sim, senhor e exijo o sim, senhor. Sim, sim, senhor. Bacana. Que é uma linha de respeito. Não é verdade? E isso é bacana para a própria formação, porque vai ter lugares que ele vai trabalhar e vai exigir sim, senhor, bem mandado, educado. Então, a gente começa a formar toda essa base, esse treinamento, na nossa particularidade. Dizem que a nossa primeira empresa é a nossa casa, né? Sabia disso ou não? A sua primeira empresa é a sua casa. A boa administração começa lá. Nas mínimas coisas, nos excessos. Na luz, na despensa, né? na porta da geladeira aberta, uma série de coisas, o banho. Começa a boa administração e seus funcionários começam ali. A gente trabalhar com a linha da disciplina, a gente começa. A boa comunicação, né? O bom direcionamento. Já o treinar, né? Porque nossa primeira equipe, nossos primeiros funcionários, começa com a nossa própria família. E aí, nós expandimos isso. E isso é inteligente.
É o que a Bíblia nos ensina. Como você tem imaginado na sua alma? O que você visualiza para o seu futuro? Isso é determinante. É como eu disse, não importa. É interessante que você pare e fale, espera aí, eu não gosto de quem eu fui até agora. Não estou feliz com a pessoa que eu tenho sido. Em todos os sentidos, quero mudar uma série de coisas na minha vida. Mas eu tenho esse poder, eu posso mudar. Porque, sabe como eu vejo, como eu imagino o meu futuro? Como você imagina o seu futuro? Como você imagina? Como você vê o seu futuro? Já parou para pensar nisso ou não? Como você imagina? O que você pensa em conquistar, realizar? Como você imagina? Próspero? Ou fracassado? Uma pessoa bem-sucedida? Ou uma pessoa... Como você tem imaginado? É o que está dentro de você. Por isso que, quando nós somos renovados, você viu que nós somos renovados na mente, a nossa maneira de pensar, e também nós nos despimos do velho homem. É um novo homem. Amém? E não importa, eu vou falar por mim, tá? Pela falência do meu pai, e por tudo que nós vivemos, de humilhações, de problemas, de necessidades, eu fui uma pessoa que eu tive um medo absurdo do futuro. Eu achei que o meu futuro fosse um futuro comprometido. Eu temia o futuro, pelo que eu vivi na minha casa. Mas depois eu me libertei completamente, aliás, Deus me libertou disso. O meu futuro não tem nada a ver com o futuro do meu pai. A minha vida não tem nada a ver com a vida do meu pai. As colheitas do meu pai não têm influência alguma sobre a minha. Até porque a fé do meu pai é uma, a minha é outra. Amém? Meu pai não foi um homem temente a Deus, eu sou um homem temente a Deus. Meu pai não vivia por fé, eu vivo por fé. Meu pai não acreditava na palavra, eu acredito na palavra, eu acredito nas vírgulas da palavra. Como eu vou colher a mesma coisa do meu pai, que o meu pai? Não tem como. O meu futuro é sólido. Meu pai tinha casa na areia, a minha não, a minha casa está na rocha. É isso que você tem que colocar dentro de você. Seu pai e sua mãe talvez tinha casa na areia, não vivia a fé que você vive, não estava plantando o que você tem plantado. Passa, por favor. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Diga comigo, então ele disse, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho, têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Olhe e veja, olhe e veja. Meu Deus, veja antes de acontecer, enxergue com os olhos da fé o teu milagre, enxergue a tua prosperidade acontecendo, enxergue o rebanho nascendo exatamente da forma que você é beneficiado, da forma que você vai prosperar e enriquecer. Olhe e veja, olha que coisa linda, olhe e veja a tua prosperidade, olhe e veja o teu rebanho grande. Era o que Deus estava ensinando. Olha o anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula. Olha e veja. É isso, as pessoas acreditam muito fácil na voz do diabo, as pessoas veem o seu fracasso, as pessoas veem a sua derrota. Não acredite no teu fracasso, não acredite na tua derrota. Olhe e veja, profetiza, gasta tempo com isso. Eu tenho falado sobre isso, faça como nós na igreja, gente, por favor.
Que hora que a igreja abre? Às 8. Antes das 8, está todo mundo de pé, está todo mundo meditando, está todo mundo em oração. É o que nós fazemos, isso é para todos nós. Levante mais cedo, ore, medite, profetize, ore, medite, profetize, peça a Deus revelações, declare, olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja a tua prosperidade, olhe e veja aquela multidão de novos clientes chegando, olhe e veja, você avançando, conquistando, prosperando, realizando os seus sonhos, olhe e veja. Quando o Senhor falou olhe e veja, o Senhor estava mandando levante os seus olhos e veja, visualize, é isso que Deus estava falando com ele, entende? Ah, bispo, eu já fiz isso. Uma coisa é você fazer isso na carne, outra coisa é você fazer no espírito. Uma coisa é você fazer na carne, outra coisa é você fazer no espírito. Uma coisa é você estar na bênção, outra coisa é você estar fora da bênção. Quando você está na bênção, meu amigo, pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo na tua vida. Não é força de expressão não, é real. É real. Olhe e veja. Como você tem imaginado na sua alma? Como você tem imaginado? Tem como dar errado? Diga, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Coloque isso dentro de você. Não tem como dar errado. Não tem. Olhe e veja. Olhe e veja o teu milagre, olhe e veja a tua prosperidade, olhe e veja o teu sucesso, olhe e veja o teu avanço, olhe e veja as tuas conquistas, olhe e veja. Olhe e veja o teu negócio tomando a proporção que você sonhou, que você projetou, ou mais do que você sonhou e projetou. Feche os seus olhos, por favor. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.